Salmo 20. Com a graça de Deus, nós faremos a exposição completa do Salmo, do versículo 1 ao 9. Salmo 20. Todos encontraram? Então, ouçamos a Sagrada Escritura. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Oremos. Pai Santo, mais uma vez te louvamos e bendizemos o teu nome. Te damos graça por cada um dos momentos desse culto, meu Pai. Te louvamos mais uma vez pela disposição e pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos congregados no teu nome. E agora o que nós te pedimos, ó Pai, é que o Senhor desvenda os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Abra os nossos corações para que neles a tua palavra encontre morada e não pequemos contra ti. Permita, meu Pai, que todo o nosso ser seja visitado pela tua palavra. E permita também, Senhor, que o teu Espírito, o autor dessa palavra, venha nos dar o pleno entendimento. Que não dependa desse teu servo, pois é faltoso e falho, limitado em muitas coisas, Pai, mas apenas como instrumento da tua vontade, para que o teu nome seja glorificado e que a tua palavra seja plenamente entendida e vivida pelo teu povo. Em nome de Cristo nós te damos graças, que assim o seja. Amém. Irmãos, nem sempre a nossa vitória é a vitória do outro ou vice-versa. Nem sempre a vitória do outro é a nossa. Esse é um consenso muito comum, porque a gente olha para o conceito de vitória apenas na primeira pessoa. A minha vitória, o meu sucesso, a minha conquista, sabe? O meu objetivo que foi alcançado, mas nem sempre é assim. Esse texto fala justamente de um outro tipo de vitória em uma outra pessoa. Por exemplo, a gente tem exemplos disso na vida, né? Quem aqui não se gloria na vitória de um filho, por exemplo, ou de um amigo quando passa numa prova, num concurso, ou mesmo numa atividade esportiva, onde a pessoa teve sucesso? Você se alegra com aquilo. Também é como se fosse a sua vitória, né? Quando é um esporte, é como se você estivesse ali no campo, na quadra com o outro. Quando é numa prova, é como se você também, sabe, tivesse aquele resultado ali no seu nome. Também há vitórias de outro tipo. Por exemplo, quando a gente encontra um certo governo que zela pelo povo, que cuida do bem-estar. O Senhor Jesus nos ensina que a gente deve orar principalmente pelos nossos governantes. Para quê? Para que tenhamos uma vida boa, tranquila, agradável. E quando isso acontece, parece de forma imediata que é a vitória daquele ser, mas não, é a nossa vitória, porque nós somos beneficiados, nós somos assim, contemplados com isso. Tem um outro tipo de vitória, por exemplo, quando a gente encontra a enfermidade na família, né? Quem aqui não se alegra quando a gente ouve um pedido de oração, alguma coisa onde você ouve a resposta do irmão dizendo assim: foi curado, tudo foi bem, os exames foram positivos, os remédios fizeram efeitos. Que vitória, né? Que alegria a gente sente pelo outro.
É como se isso também estivesse em nós. Então, essa é uma vitória, é uma alegria que repousa sobre o outro. Isso é muito importante, porque a ideia aqui é que quando o outro ganha, nós ganhamos também. Então, é disso que esse salmo trata. Esse salmo trata principalmente de que o nosso clamor, o clamor da igreja deve ser pela vitória do nosso rei. No caso aqui, o nosso rei Jesus. O nosso clamor deve ser para que a vontade do nosso rei seja feita plenamente e também na nossa vida, né? Para que os desígnios, os propósitos de Deus sejam plenamente alcançados em toda a sua glória, em todo o seu propósito, pois a vitória do nosso rei será a nossa vitória. Quando a plenitude da vitória de Cristo alcançar toda a sua criação, essa também será a nossa vitória, porque essa é a vitória do gozo daqueles que creem em Cristo. Então, é disso que o Salmo trata. Esse Salmo trata da nossa exultação, do nosso clamor pela vitória do nosso Rei. E como a gente pode entender isso? Para que a gente possa compreender o contexto melhor, né? O livro dos Salmos, irmãos, é o maior livro das Escrituras. O maior, que eu quero dizer assim, em extensão. E quem também não pode afirmar que talvez o livro mais querido? Quem aqui não é capaz de recitar pelo menos um versículo dos Salmos? Eu tenho certeza que todo mundo aqui é capaz de bate-pronto recitar um versículo do livro de Salmos, porque tem esse amor, o Salmo traz isso com a gente, né? E uma coisa interessante é que se a gente traduzisse de maneira direta a expressão do hebraico, seria cânticos, ou então música, né? Alguns preferem a expressão música, mas já deixa entender que esses poemas, toda essa poesia hebraica, ela deve ser proferida em forma de cânticos, e é assim que ela era constituída no meio do povo. Os salmos podem ser classificados em 8 gêneros literários, né? O que nos interessa aqui é justamente que esse salmo é tido como um salmo da glória, um salmo do rei, ou um salmo real. Esse salmo trata do nosso rei, é um salmo profético, é um salmo dirigido de forma primária ao rei Davi, a gente vai falar sobre isso, mas é um salmo profético que se refere justamente à pessoa do Senhor Jesus. Eu gosto muito de uma definição que o Alan Herman dá sobre os salmos. Ele diz assim: o louvor, se referindo ao salmo de maneira direta, é dirigido a Deus primariamente porque é um modo especial de celebrar quem Ele é e o que Ele fez por nós. Cada hino dirigido a Deus é realmente uma doxologia, ou seja, uma exaltação da glória e da grandeza de Deus, pois ao usá-lo estamos proclamando a Deus o que sabemos de sua pessoa e obra. Isso é importante. Todos os salmos são declarações de tudo aquilo que nós conhecemos, de tudo aquilo que nos foi revelado sobre a glória e a pessoa de Deus. Já pararam para pensar nisso? Cada salmo, cada vez que lemos, entoamos esses salmos, o que nós fazemos é proclamar aquilo que nos foi revelado, aquilo que nos é dado a conhecer. E, de forma introdutória, se os irmãos olharem aí na sua Bíblia, a autoria desse salmo já nos é declarada. Diz assim: ao mestre de canto, salmo de Davi. Isso não se encontra em todos os salmos, mas nesse em específico, a autoria foi exaltada, para que a gente entendesse de quem é esse salmo e principalmente em que contexto. Esse contexto, ele está lá no versículo 7, se os irmãos lerem comigo, ele diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Esse é um contexto de guerra. Toda vez que a Escritura fala de carruagem, cavalos, o que ela está trazendo para a gente é um contexto de guerra. E o rei Davi foi um rei de guerra, foi um rei que não só lutou, mas passou por tribulações, ele teve grandes angústias, foi traído, né, pelo seu próprio filho e por parte da sua guarda e do seu reino. Então, essa oração proclama um pouco disso, trata dessa glória desse rei que passou por essa angústia, mas ele também fala de uma coisa comum, que é o nosso dever de orar, enquanto igreja, orar pelo nosso rei, né? O texto declara
claramente de que a oração do povo, ela espera uma resposta do Senhor pela vitória do rei. Então, essa que é a ideia, é que o nosso rei também passou por isso. O Senhor Jesus foi traído, foi humilhado, foi cuspido, ele sofreu de todas as maneiras. Então, é aqui que há uma identificação com o rei Davi, apenas apontando para esse rei. Mas tem mais interessante, lá se a gente vê no versículo 9, a parte A, tem uma promessa: o Senhor dá a vitória ao rei. Então, a nossa oração a Deus, pelo seu Filho, pelo nosso ungido, é uma oração de vitória. Então, a nossa oração tem promessas de vitória. Então, qual é a ideia? Como que eu resolvi intitular esse sermão? De que a confiança que garante a vitória. Porque é disso que esse salmo trata, da nossa confiança, da nossa oração em fé, nos conduzindo à vitória. E tem 3 lições. A gente pode extrair muitas outras, mas eu separei apenas 3. A primeira lição é que os benefícios do rei também são os nossos benefícios. Olha o que os primeiros versículos 1 e 2 dizem: o Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança, do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenha. Irmãos, o rei Davi tinha plena consciência de que ele não era o rei que duraria para sempre. Ele tinha plena consciência. É só a gente dar uma olhada em todos os salmos, em todos os textos. Ele deixa claro de que um descendente dele, esse sim, seria o rei que reinaria para sempre. Isso era claro, isso está claro nos textos, nas suas orações e na promessa. E quem é esse rei? Quem é o rei descendente de Davi, que dura, que reina até hoje para sempre? É o Senhor Jesus. É desse rei que o nosso texto fala. Isso tem que ficar bem claro para a gente. Esse texto aponta para o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e o nosso Senhor da mesma forma passou por todas essas coisas. E é aqui que a gente se identifica com o Davi, com essa mensagem apontando para o Senhor Jesus. Porque olha só, se a gente for dar uma análise, eu fiz um breve resumo desse ministério de sofrimento e dessa identificação do nosso Senhor Jesus. Ainda como recém-nascido, ele foi caçado como um animal. Vocês lembram disso? Em todas as coisas ele foi tentado. Nós não somos tentados em todas as coisas. Nós não passamos absolutamente por todas as tentações. Mas o nosso Senhor Jesus foi. Ele foi acusado de ter parte com o diabo. Ele também foi injuriado e difamado por fazer o bem. Lembra? As principais acusações dos fariseus e dos saduceus sobre o nosso Senhor tinham a ver com a sua bondade. Ele mesmo fala: do que me acusais? De quais coisas mais? De quais obras? Não é isso? Então, ele teve a sua alma enlutada, e angustiada até o ponto de transpirar gotas de sangue. Isso que é angústia na alma. Foi injustamente acusado, cuspido, açoitado, ao ponto de desfalecer sobre o peso da cruz, mesma cruz essa na qual ele foi pregado e sofreu até a morte. E antes da morte, quando carregou todos os nossos pecados, o pecado do seu povo, suportou a ira do seu pai, que o abandonou naquele momento. Esse é o nosso rei. Esse é o sofrimento pelo qual o nosso rei passou. Então isso demonstra como que Davi é apenas um símbolo, apenas um arquétipo daquilo que o nosso Deus passou. E tudo que ele sofreu e passou foi por nós, por cada um de nós. Mas esse Deus é um rei vitorioso. O nosso rei venceu todas essas adversidades. E o que é mais importante, Davi não reina mais, mas o nosso Deus reina. Mesmo diante de todo esse sofrimento, de toda essa angústia, o nosso Deus reina. Hoje, antes de vir para cá, a minha esposa ouvia um cântico, e num trecho do cântico, ele dizia assim: o nosso rei virá e reinará. Tardo equívoco, irmãos, tardo equívoco, pois o nosso rei,
já veio e Ele reina desde a fundação do mundo. Não há nada na criação que não esteja debaixo da glória, do poder e da vontade do nosso Rei. Ele não virá, Ele já veio e reina. Então, cuidado também com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente julga que é bom. Mas então, como é que a gente pode aplicar isso, né? De que forma esses benefícios de Cristo são os nossos benefícios? E como a gente se identifica com cada um deles? Porque essa mensagem é para nós hoje, não é apenas para o povo de Israel, né? Então, uma primeira forma de se identificar é que, como em Cristo nós somos amados do Senhor, nós também passaremos por essas angústias e por essas tribulações. O Senhor Jesus já nos alertou que no mundo passais por aflições, né? Então a gente tem que se identificar com Cristo quando sofremos na carne. Essa é uma das identificações com o nosso Senhor, mas parece que na maioria das vezes, quando a tribulação vem, a gente parece que esquece de Deus, ou na maioria das vezes nós lamuriamos contra Ele. Eu gosto de uma passagem que o reverendo Jair contou para a gente em sala de aula, de um irmão dele que sofreu um acidente, e ele foi dar um testemunho para ele no gabinete do que aconteceu, e o que marcou ele foi as palavras desse irmão: graças a Deus que me livrei da morte, graças a Deus que estou aqui com os irmãos. De uma maneira inicial, a gente entende essa mensagem, a gente entende, mas agora para pensar nesse contexto. Não seria glória maior estar com Cristo? Não é isso que o apóstolo Paulo fala? É como se de algum momento o nosso eu, a nossa vontade, superasse uma glória ainda maior daquilo que nos é concedido. Então a gente tem que refletir que a nossa alegria no Senhor também está nos sofrimentos, nas angústias, porque muitas das vezes é justamente são nesses momentos que o Senhor coloca em nossas vidas para que estejamos mais próximos deles. Mas também, de que outra maneira isso pode acontecer na nossa vida? Como cristãos, os frutos de sua vitória também são os frutos dos que nele estão. Então, ou seja, quando a gente sofre com Cristo, a gente reconhece que nele nós somos um só. Nós somos irmãos, inclusive nesse momento. Olha o que Colossenses diz sobre isso, irmãos: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O texto pressupõe uma morte e uma vida que só existe escondida, guardada em Cristo. Então, são nesses momentos que nós também nos identificamos, porque a nossa vida, mesmo no sofrimento, está guardada e oculta nesse Rei, né? E como que essa alegria também se expressa no nosso clamor, né? Porque o povo de Deus é um povo que tem um pacto. O nosso clamor é o mesmo clamor do Israel, é o mesmo clamor, é um clamor pactual. Olha o que o texto mostra para a gente, irmãos. Ele diz assim, que o nome do Deus de Jacó. Quando a Bíblia fala do nome do Deus de Jacó, ele está nos colocando na mesma condição do povo de Israel. A nossa oração pelo Deus de Jacó, implorando, é a mesma oração que o povo fazia no Sinai. Então, nós nos tornamos um só. Igreja do Senhor, desde Gênesis até Apocalipse, nós somos um só, porque o nosso clamor é no nome do Deus de Jacó. Então, a nossa aliança é uma só com esse Deus. Mas tem uma coisa que a gente precisa lembrar: a oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus, ela expressa exatamente como o Senhor Jesus é o nosso Rei, o nosso sacerdote, como Ele intercede por nós. Olha o que João 17 diz, irmãos: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós.
quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. A oração constante do nosso Senhor é para que a nossa alegria seja e esteja no Deus de Jacó. O nosso Senhor Jesus intercede por nós a todo tempo. Ele é o nosso rei, Ele é o nosso sacerdote, Ele é aquele e é o nosso profeta, porque Ele intercede por nós a todo tempo e a todo instante. Romanos também diz que nós somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Olha o que Spurgeon, comentando esse breve texto, ele diz: que misericórdia podemos orar no dia da tribulação, e que privilégio ainda mais bendito não haver tribulação que impeça o Senhor de nos ouvir. As tribulações estrondeiam como trovão, mas a voz do cristão será ouvida apesar da tempestade. Ou seja, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, temos a certeza de que Deus ouvirá a nossa súplica e o nosso clamor. Calvino, também fazendo um breve comentário sobre esse texto, afirmou assim: a debilidade da carne não suporta que os homens se elevem até o céu, e portanto Deus desce ao encontro deles, e pelos meios externos de sua graça mostra que está perto deles. Está aqui mais um ensinamento da importância da nossa comunhão e dos meios de graça. É por isso que insistentemente os nossos pastores nos exortam a que estejamos aqui, não só apenas unidos, mas também em comunhão, participando desses meios de graça. Pois é como Calvino diz: como nos é impossível pela carne subirmos até o céu, Deus nos abençoa com os meios de graça. Que maravilha, daqui que Spurgeon tira essas palavras. Que alegria, pois além de não haver dificuldade que possa superar a glória do nosso Deus em favor de nós, ainda há o seu favor dos seus meios de graça. Pensem nisso, irmãos. Que alegria, é ou não é motivo de nos alegrarmos no Senhor? Mas também há uma segunda lição, de que a nossa alegria está justamente no nome do Senhor. Olha o que diz o versículo 3 e 5: lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares, e aceite os teus holocaustos, conceda-te segundo o teu coração, e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória, em nome do nosso Deus hastearemos pendões, satisfaça o Senhor a todos os teus votos. É lógico que aqui, de maneira imediata, o povo está fazendo uma oração, das ofertas que o salmista, que Davi, o rei, fazia ao Senhor. Mas agora, quando a gente contextualiza esse texto, como a gente tem que pensar sobre isso? Davi fazia oblações, ofertas que, lembra, a Escritura deixa clara que elas não eram suficientes para perdoar pecados. Elas eram momentâneas, elas não tinham um efeito eterno. Agora o Senhor Jesus não. Ele fez um sacrifício eterno. Ele se doou a si mesmo. Foi um sacrifício completo. Então, mais uma vez, o Salmo aponta para Davi, aponta para o Senhor Jesus na pessoa de Davi, mostrando que o sacrifício completo e perfeito se realizou em Cristo Jesus. Então,
a nossa alegria está realmente no nome de Cristo, na sua obra, né? E como isso se aplica de maneira direta a cada um de nós. Lembra? O versículo 4 diz assim para a gente: conceda-te segundo o teu coração, realize todos os teus desígnios. A nossa oração, irmãos, que eu acho que, infelizmente, na maioria das vezes, a gente não tem feito, a gente tratou disso aqui de manhã: seja feita a tua vontade, Pai. Porque, olha, o texto diz que o nosso clamor tem que ser segundo o coração do Rei. Porque se o nosso clamor for segundo o coração do Rei, todos esses desígnios serão realizados. Quando nós oramos para que a vontade de Cristo se realize na nossa vida, a nossa oração é com certeza uma oração que será ouvida. É uma oração que terá resposta no Senhor. E da onde vem essa força? Da onde vem essa certeza, né? Principalmente da função do ofício sacerdotal do nosso Senhor Jesus. Ele, como sacerdote, ele ora para que Deus nos guarde e nos proteja, para que sejamos unidos. Lembra? É isso que a oração sacerdotal pediu para nós, que sejamos um só com o Pai e com o Filho. Que grandioso e infinito amor de Deus esteja em nós, que estejamos aonde Jesus estiver, que possamos conhecer plena e profundamente a vontade do Pai. É verdade que a oração sacerdotal é uma oração que só pode ser proferida pelo Senhor Jesus, mas ela também é um modelo de como é a vontade de Cristo para nós. Então a pergunta agora que fica é: quanto de nossas orações, quanto de nossas súplicas tem pelo menos uma petição dessa, né? Que sejamos unidos enquanto irmãos, que sejamos um só com o Pai como o Filho é, que esse amor infinito realmente esteja em nós, de que sejamos imitadores de Cristo em toda a sua obra. Essa é a pergunta que fica. Será que nós realmente oramos como diz o Salmo, que a vontade do Rei seja realizada e não a nossa? Esse Salmo também é uma exortação pelo que pedimos. Esse Salmo também é, de uma maneira indireta, uma exortação sobre aonde repousa o nosso coração: na nossa vontade ou na vontade do Rei? Pergunte-se: aonde você tem depositado a sua esperança? Você tem lembrado dos seus irmãos? Você tem pedido a Deus que a cada dia o seu viver seja uma imitação de Cristo, para que as pessoas olhem para você e, mesmo que de uma maneira indireta, diga: este é um servo de Cristo? Não porque você disse que é, mas porque os seus atos, a sua vontade, o seu viver espelha isso de uma maneira clara. As pessoas têm dito que você realmente se parece com Cristo, que você se alegra nele. Aí agora vem aquela outra pergunta: a sua oração é uma oração de certeza de vitória? A sua oração, ela é feita na força de Cristo ou na força das coisas que estão no mundo? Aonde tem repousado o seu coração? A gente falou um pouco disso de manhã, né? Sobre que muitas das vezes a gente tem depositado em coisas que não são da vontade de Deus e da glória de Deus. A gente muitas das vezes deposita em nós mesmos a força e não no Senhor. Esquecemos da sua soberania. E o texto fala justamente que a gente não deposita a nossa esperança em cavalos, em símbolos de força, em símbolos de guerra. Essas imagens demonstram claramente de que esses eram instrumentos de vitória naquela época, eram instrumentos de soberania, mas o texto deixa claro de que a nossa vitória não será de maneira nenhuma nessas coisas. Alex, mas eu não sou um soldado, eu não tenho que me preocupar nessas coisas. Mas quer ver como essas coisas se aplicam na gente? Por exemplo, na sua vanglória quanto à sua capacidade,
no seu sucesso, no seu dinheiro, na sua autoconfiança. E o texto deixa claro, irmãos, olha só, uns confiam em carros, outros em cavalos. Perdão. Nós, porém, olha o que é interessante aqui, como é a fórmula: nós nos gloriaremos em o nome do Senhor. O texto, ele não diz que a gente vai fazer isso de alguma maneira específica, mas é na glória, na nossa alegria, na certeza e no nome do Senhor. Tudo que você faz é em nome de Cristo. E agora aqui vem aquelas aplicações que muitas das vezes nos incomodam. Todos os seus amigos são em nome de Cristo? Todos os seus contratos glorificam a Cristo? O seu emprego é uma forma de glorificar a Deus e honrá-lo para todo sempre? O seu trato com os irmãos é um trato formal ou ele repousa no amor uns pelos outros, porque nós estamos, lembra o que Colossenses diz? Em Cristo, e por isso, da mesma forma como Deus, quando olha para nós, não vê os nossos pecados, mas enxerga Cristo e a sua glória. Você também tem feito isso? Você olha para o seu irmão e vê a glória de Cristo? Ou você é um especialista em apontar defeitos e faltas? O texto diz que a nossa glória e a nossa vitória repousa justamente nisso, na soberania e no poder de Cristo. Mas ele também diz no começo que isto é feito segundo a vontade do Rei. O texto não pode ser lido sem o seu contexto, senão ele vai virar pretexto. A vitória? Sim, a vitória. A promessa, mas há uma condição: em nome do Rei, na vitória do Rei. Lembra a oração do Pai Nosso, que também nos foi ensinada? Diz assim: seja feita a tua vontade e venha o teu reino. As implicações da vinda do reino de Deus deveria ser tratada nos nossos corações e relevada dia após dia. Impliquem justamente nos amoldarmos e nos ajustarmos à sua imagem e à sua vontade. Então, a última lição desse texto é que realmente a certeza da nossa vitória está em Cristo, no seu ungido, no Senhor. Mas como que isso acontece? Davi também foi ungido. Davi foi um rei ungido, mas como a gente já deixou claro, ele tinha plena consciência de que essa unção era uma unção terrenal, era uma unção que tinha a ver com o seu ministério. Ministério esse que acabou. Mas o Senhor Jesus não. Ele é o nosso rei ungido, ele é o prometido, o Messias, que é a representação direta do seu nome. E o que é mais importante, Davi, sim, ele foi citado o homem segundo o coração de Deus, mas não em toda a plenitude dessa expressão, pois o único que foi plenamente segundo o coração de Cristo, de Deus, foi Cristo Jesus, pois Davi pecou, Davi falhou, Davi viu corrupção, o Senhor Jesus não, foi perfeito em todas as coisas, não viu corrupção, pois ressuscitou. E pelo que Cristo ressuscitou, irmãos? Para que Ele fosse a primícia daqueles que dormem, para que nós também pudéssemos ressurgir com Ele. Pararam para pensar sobre isso? Que a vitória do nosso ungido, ela tem implicação direta na nossa vida? A vitória do nosso Rei em glória, honra e majestade também é a nossa vitória, não apenas por uma coroa assim que nos é prometida em glória, mas porque nós seremos plenamente a sua imagem e semelhança. Sabe todo esse sofrimento? Tudo isso vai passar, pois nós seremos perfeitos, plenamente glorificados, e nos será dado uma glória
que nunca foi dada a nenhum homem, que é a oportunidade de estarmos diante do próprio Deus de Jacó, e de podermos morar, ou seja, como diz a Escritura, tabernacular com Ele eternamente. É ou não é a nossa vitória? É ou não é motivo de adoração, glória, louvor, súplica, choro sim, de alegria por tudo aquilo que Cristo passou, da qual nós também nos identificamos em sofrimento, mas com uma diferença: com a certeza de que a glória que Ele tem hoje, em proporção também nos será dada. Corpo glorificado, na presença do Pai, e em glória eterna. A vitória de Cristo é a nossa vitória. Em Cristo temos a certeza, inclusive, de que as tribulações, os sofrimentos desse mundo também serão vencidos. Também serão vencidos, mesmo quando nós não entendemos a resposta de Deus, mesmo quando a resposta das nossas orações muitas das vezes é um não. Em Cristo teremos a vitória nisso também, porque a vitória de Cristo é a nossa vitória, e todos esses males serão superados em Cristo. De manhã eu dei um exemplo que eu gostaria de trazer novamente aqui para os irmãos. Ele é muito emblemático para mim, tem a ver com a vida de Agostinho. Agostinho, a sua mãe chamava-se Mônica, e Mônica orava insistentemente pela conversão de Agostinho. Insistentemente aquela mulher orava, suplicava pela sua salvação. Só que uma de suas orações tinha um detalhe. Num determinado momento, ela orava ao Senhor para que Agostinho não fosse para Roma. Agostinho tinha vários problemas em Roma, várias coisas que poderiam desviá-lo. Então ela orava: Senhor, salva o meu filho, mas que ele não vá para Roma, não permita que ele vá para lá, porque lá ele vai se corromper. Sabe o que aconteceu? Agostinho foi para Roma. Olhando de uma maneira inicial, que conclusão que a gente pode tirar? A oração dessa mulher não foi aceita. Não é essa a primeira imagem que a gente tem? Não é essa a primeira imagem que muitos lá fora dizem que é? Ah, Deus não deu uma resposta de oração. Grave equívoco, meus irmãos, porque sabe o que aconteceu depois? Justamente em Roma, Deus alcançou Agostinho. Foi justamente em Roma que Agostinho foi salvo. Foi ou não foi ouvida a oração dessa mãe? Não da maneira que ela queria, mas da maneira que Agostinho precisava. E agora o que é mais importante, da maneira que a soberania de Deus determinou que ia acontecesse. Nos alegrarmos em Deus não significa que Deus faça a nossa vontade. A certeza da vitória, ela não vem no que nós queremos, porque nós não sabemos como orar. Lembram disso? Mas Deus é soberano, inclusive nas nossas orações. Quando eu oro para que a sua vontade seja feita, ela será feita. E o nosso papel enquanto servos é nos gloriarmos na sua vontade e na sua soberania. Nós não determinamos nada a Deus. Nós não ditamos regras e nem a nossa vontade ao nosso Deus. Mas a nossa alegria é na certeza da vitória da vontade do Rei, daquilo que Ele fez por nós. A nossa certeza repousa em todos os benefícios que Cristo conquistou segundo a sua vontade e a vontade do Pai. Ele deixou claro que Ele veio para cumprir não a sua vontade, mas a vontade do Pai. E Ele orou para que nós fôssemos um só com Ele.
Então, para sermos um só com Cristo, a vontade de Deus tem que ser a nossa vontade. Aí haverá vitória, aí haverá glória, aí haverá gozo, aí sim haverá esperança. Então, irmãos, somente quando toda a clareza dessa oração for a nossa oração, somente quando a plenitude desse texto encher os nossos corações da certeza de que o que nós precisamos é a glória de Deus. É por isso que nós pregamos a sua palavra, é por isso que cada um de nós tem o compromisso solene de pregar as Escrituras. Porque quando que Cristo é glorificado, irmãos? Não nos meus pecados e nas minhas faltas, mas quando nós pregamos a sua palavra, mas quando nós levamos o seu evangelho, pois é na Escritura que repousa a glória de Cristo, em toda a sua obra, no anúncio de que nos foi dado que antes da fundação do mundo, Ele viria para cumprir toda essa obra, e a cumpriu de forma plena e absoluta, e na certeza, quando pregamos a palavra de Cristo, de que um dia, todo joelho vai se dobrar, e toda a glória será dada a Cristo. Então, quando pregarem o evangelho, nunca se esqueçam disso, de que o que nós pregamos é a glória de um Cristo vencedor, é a glória de um Cristo que, quando vier em toda a sua glória, em toda a sua vitória, não haverá um sequer, que não se dobrará diante do seu poder e da sua majestade. Lembra, a Escritura diz que isso será num sopro. A plenitude e a glória do nosso Deus será de uma maneira absoluta, com o dobrar de todo o joelho. Quando pregares o evangelho, quando glorificares a Deus através daquilo para o qual todos nós fomos chamados, e olha que o apóstolo Paulo diz: ai de mim se não pregar. Essa mensagem não é só para ele, não é só para os pastores, é para todos nós. Preguem a glória de Cristo, preguem a certeza de que só há vitória nele, e preguem a convicção de que não há segunda chance. Preguem com convicção de que não haverá uma outra possibilidade, nenhum outro meio, mas somente Cristo. E, irmãos, isso vai ser feito em poder. Agora é a época da misericórdia, agora é a oportunidade, hoje é o dia, lembra o que a Escritura diz? E não amanhã. Então preguem com essa certeza, e preguem com a convicção de que o nosso Deus é glorioso, é soberano, mas é justo, e o seu poder vai fazer isso, porque Ele está sentado à direita de Deus e intercede por nós. Ele é aquele que intercede constantemente por nós, e lembra, o seu Espírito nos foi dado justamente porque nós não sabemos como orar. Então, descansemos no Senhor, descansemos nessa certeza, porque aquele que rege o universo tem o poder sobre todos os nossos corações, relacionamentos, corpos, provisões e futuro. Então não há nada, sentimentos, bens que não estejam debaixo da glória e da vontade do Senhor. Descansemos naquele que venceu lutas muito maiores do que as nossas. Coloquemos então perante Ele todas as nossas aflições, todas as nossas angústias. Nos é permitido sim clamar e suplicar ao Senhor por tudo aquilo que nos sufoca, por tudo aquilo que nos angustia. Isso é lícito aos santos, mas sempre clamando que a sua vontade se cumpra. E a gente pode ter expectativa nisso sim. A nossa alegria, a nossa certeza tem um papel importante. Sabe por quê? Porque se temos um Deus que é Senhor,
que reina sobre todas as coisas, que não há nada que fuja ao seu controle, então a gente também pode ter certeza que tudo pode mudar. Não há situação que o nosso Deus não possa mudar, por mais difícil que ela seja, que diante dos homens ela possa parecer impossível, que ela pode parecer sem saída, mas lembra, a gente louva ao Rei, ao Senhor, é nele que repousa. Então, irmãos, qualquer situação pode mudar. Milagre é uma coisa que é real nas nossas vidas. Ou a gente já se esqueceu disso? Que o nosso Deus é um Deus de milagre. O nosso Deus é um Deus que ouve sim a nossa súplica. Ele foi homem como nós. Ele conhece a nossa angústia, então tudo pode mudar. E Ele quer, lembra a oração que a gente acabou de citar? O desejo do nosso Senhor é que a gente seja feliz, sim, que a gente seja um só com Ele, que a gente nos regozije nele. Então, irmãos, não há situação que Cristo não possa mudar, por mais difícil que ela possa parecer, qualquer coisa pode mudar, e Ele pode fazer nova todas as coisas. Não é só mudar, irmãos, é planificar tudo aquilo que nos parece pequeno, que nos parece sem saída, que nos parece, não, isso não tem jeito. Por exemplo, aquela enfadonha expressão que a gente acaba ouvindo crente dizendo: eu sou assim mesmo, Deus me fez assim. Você não conhece, a gente não está falando do mesmo Deus. Lembra, ele diz que eis que faço novas todas as coisas. Então Ele só não muda, mas como Ele transforma. Ele me transformou, transformou os irmãos e vai transformar quantos Ele escolheu para isso. E qualquer situação também pode ser consertada. Nem tudo precisa acabar na nossa vida. Algumas coisas podem ser transformadas, podem ser consertadas, podem ser levadas a um novo patamar. E o que é mais importante, qualquer pecado pode ser perdoado. Não há pecado que o nosso Deus não seja maior do que Ele. Irmãos, Deus nos conhece pessoalmente e intimamente. É por isso que nos é dada a oportunidade aqui de confessarmos os nossos pecados. O texto que nós lemos na liturgia fala dessa consciência de que somos pecadores e de que precisamos de forma urgente clamar por perdão. Então saibam, tenham a plena certeza e alegria de que aquele que venceu intercede por nós. Então podemos ser curados de todas as enfermidades, daquela que a gente pode julgar ser mais profunda e que pode amedrontar o nosso coração. Cristo é a nossa força, é por Ele que nós clamamos, é nele, e Ele é o nosso Rei. Nunca se esqueçam disso, que é na plenitude de Cristo que há alegria e há esperança. A sua alegria não está no seu cônjuge, a sua alegria não está nos seus filhos. São meios de alegria, são bênçãos de Deus, sim, são, mas também não está no seu trabalho, não está na sua vitória, mas em Cristo. Agora, quando todos estes estiverem em Cristo, toda a sua vida terá certeza de vitória e plenitude da graça e da glória de Cristo. Irmãos, a nossa oração é para que o Senhor não só aplique de maneira consciente, de uma maneira intelectual a sua palavra, mas que a plenitude da sua palavra nos transforme, para que a plenitude da sua palavra exerça em nós o propósito da oração lá do Senhor Jesus em João 17, para que nós sejamos um só com o Pai, para que tudo que nós façamos e vivamos seja plenamente para a honra e glória do nosso Senhor. Peça isso, clame ao Senhor para que a sua vontade seja a vontade do Pai, para que tudo aquilo que Cristo fez na cruz, Ele aplicou
para cada um de nós. A vitória de Cristo é a nossa vitória, e é nessa vitória que repousa a nossa alegria. Deus nos abençoe a todos, e que Ele fale de maneira mais efetiva e profícua nos nossos corações.